Olá, vamos retomar a parte introdutória do nosso curso sobre aços inoxidáveis. Nesta aula, vamos falar muito sobre as suas principais características. O aço inoxidável é um produto que tem ampla gama de acabamentos superficiais, podendo ser utilizado em diversas aplicações, além de ser um material, como visto em aulas anteriores, que não necessita de revestimento de proteção, como pintura, galvanização ou metalização, devido à sua camada passiva. O aço inoxidável também pode ser colorido, isso mesmo, através de um processo eletroquímico, é possível produzir aço inoxidável na cor púrpura, bronze, azul, dourado, verde, marrom e preta. É importante lembrar que tem algumas regras básicas para a especificação do acabamento. Por exemplo, quando eu vou especificar o revestimento de uma fachada de um prédio, acabamento fosco ou lixado, eles são mais planos do que um acabamento espelhado. Eles remetem a uma planicidade maior. Então, quando eu tenho um empreendimento muito grande no acabamento espelhado ou brilhante, ele tende a ter uma aparência menos plana do que um acabamento fosco. Fica a dica. Acabamentos menos rugosos, que é o caso do aço inoxidável, acabam retendo menos sujeira, já que há menos superfície para aderência de poeira, o que acontece muito nos grandes centros, por exemplo, decorrente de poluição advinda dos sistemas de escapamento dos nossos veículos. Então, quanto menor a rugosidade especificada na superfície da chapa, menor será a retenção de sujeira ou depósitos que terá na chapa e, consequentemente, menos problemas de corrosão. Para ambientes externos, aconselhamos que a direção do lixamento do material seja feita no sentido vertical e não no horizontal, porque a própria água da chuva, quando ela bate na superfície, faz com que a sujeira seja eliminada naturalmente, o que não aconteceria se esse lixamento estivesse no sentido horizontal ao solo. Outra característica muito interessante dos aços inoxidáveis é o forte apelo estético e visual. Aqui temos alguns exemplos, como o Estádio do Castelão em Fortaleza, que foram utilizados chapas expandidas de aço inoxidável. Outro exemplo é o Allianz Parque, localizado na cidade de São Paulo, que também utilizou chapas e tubos em aço inoxidável. Neste caso, foi dado 30 anos de garantia sem nenhuma intervenção a ser feita. Outro case que podemos comentar é o prédio da Vivo. Nós temos o prédio da Vivo na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. Como no Rio de Janeiro temos um ambiente de maresia, foi especificado aço inoxidável com teor de molibdênio, que vimos em aulas anteriores, é um elemento que ajuda a melhorar a resistência à corrosão do material. Já em São Paulo, devido a uma menor corrosividade, aplicamos um aço sem esse teor de molibdênio, o aço 304. Então, podemos ver que, especificando corretamente o aço, a durabilidade do aço inoxidável é muito alta, além do apelo estético e visual. A alta resistência à corrosão é o atributo mais conhecido dos aços inoxidáveis. Na imagem, podemos ver um gradil que foi feito em aço carbono, totalmente corroído, versus uma catraca em aço inoxidável na orla do Rio de Janeiro após um ano da sua instalação. Notem a diferença de performance entre ambos os materiais. Outro exemplo é o acesso ao Cristo Redentor, onde percebe-se novamente o contraste entre o aço inoxidável e o aço carbono. Outra característica que é cada vez mais relevante hoje em dia é a conformidade ambiental. O aço inoxidável é 100% reciclável, sem perder as suas características ou propriedades. Então, todo aço inoxidável que é produzido, quando a sua aplicação chega ao final de vida útil, ele pode ser reciclado e vai virar novamente aço inoxidável com propriedades totalmente preservadas. E a Aperam tem um grande diferencial que nós produzimos o aço verde. Nós utilizamos 100% de carvão vegetal de plantações de eucalipto sustentável, que vem da nossa Aperam Bioenergia. E recentemente, a Aperam foi certificada como balanço neutro. Caso não tenha interesse, sugiro que vejam mais informações em nosso site. Uma outra característica importante é a higiene e asepsia. O aço inoxidável possui uma superfície muito mais lisa e menos rugosa do que o carbono e outros produtos. Com isso, menos bactérias ficam retidas no material. O aço inoxidável retém 10 vezes menos bactérias do que o plástico. Então,
As principais normas hoje sanitárias e alimentícias falam da obrigatoriedade da utilização de aço inox. Um exemplo disso é que o aço inox em contato com o alimento não muda a cor, sabor e nem transfere metais danosos durante a sua cocção. A alta resistência mecânica que o aço inoxidável possui propicia uma grande expansão no mercado de construção civil. As propriedades mecânicas do inox são cerca de 20% superiores ao do aço carbono convencional. Com isso, é possível trabalhar com o aço inox com espessuras mais finas, seções menores, então as aplicações estruturais vêm sendo cada vez mais maximizadas. Isso é importante porque quando eu vou fazer um equipamento de grande porte, o aço inox ajuda a reduzir o peso da infraestrutura e custo da construção. Uma ampla característica do inox é que ele pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperaturas, desde temperaturas elevadas para ambientes como revestimento de fornos, até aplicações criogênicas, temperaturas abaixo de zero. Um exemplo disso é a estação Princesa Elizabeth, que fica na Antártica. Ela foi construída em 2008 em aço inoxidável 304, acabamento 2B, e foram utilizadas 25 toneladas de material. E o material continua inerte até hoje, mesmo com temperaturas extremamente severas, com ventos violentos e sem nenhum tipo de dano ou impacto. O aço inox tem um longo ciclo de vida, o que lhe confere grande durabilidade dos equipamentos produzidos em inox. E para exemplificar isso, nós temos um case de sucesso que é o Chrysler Building em Nova York. Ele foi construído em 1925 e foi a grande primeira construção de aço inoxidável no setor de construção civil. Ele fica em uma área costeira de Nova York, extremamente poluída, e desde então foram feitas somente 2 grandes lavagens nesse prédio, em 1961 e em 1995. E a performance do inox está intacta nesta aplicação. Então, o inox é um material moderno com mais de 80 anos de experiência. O inox tem uma ampla capacidade de conformação. Ele pode ser trabalhado em diversas formas de conformação, podendo ser dobrado, cortado, soldado, estampado e curvado. Tudo depende do aço que você escolher. Importante dizer que não existe somente um ou 2 tipos de aço inoxidável. São famílias com diferentes tipos de aço e com diferentes tipos de liga para que você possa escolher o melhor aço para a sua aplicação. Nas próximas aulas, voltaremos a falar mais sobre os diferentes tipos de aço inoxidável. Espero você lá!